Porque apesar do Saturno, ele ser um ponto kármico por si só, né? O que significa isso? Significa que o Saturno, ele no mapa, ele representa mesmo algo que você veio trabalhar, tá? Mas ele também tem a faceta luminosa dele, né? Então, uma vez que a gente trabalhe os pontos kármicos que ele apresenta, que ele aponta, que ele revela, a gente consegue, então, dar um salto evolutivo, né, em maturidade, em autorresponsabilidade, que fazem com que esse mesmo Saturno que antes representava onde eu me sentia insuficiente, ele passa a ser um ponto de força, de estabilidade. Porque o Saturno, assim como todos os planetas do mapa astrológico, ele tem uma função. A função de Saturno é te dar estrutura. A função de Saturno é te estabilizar, te dar segurança na vida. Só que ele é um ponto kármico, porque a gente, enquanto ser humano em evolução, vai aprender sobre isso, né? Sobre se estruturar, sobre lidar com limite. E aí a gente só aprende realmente tendo humildade de reconhecer as nossas limitações. Por isso que Saturno no mapa, ele mostra mesmo onde estão as nossas limitações. É aonde a gente se sente insuficiente, aonde a gente não se sente bom o suficiente, né? Por isso que a gente se sente suficiente. É onde a gente se sente inadequado, é onde a gente sente aquela sensação de inferioridade, de estar sempre aquém, né? Agora, quando esses sentimentos, eles são muito comuns, estão com a gente o tempo todo, governam a nossa vida, comandam a nossa vida, isso significa que você ainda não trabalhou para superar os desafios que o seu Saturno representa. Então, é muito importante que você faça esse trabalho de transformação para que você possa ir transformando os pontos kármicos do seu mapa em pontos luminosos. É possível fazer isso. É isso que eu ensino no meu método Astrologia Vivencial. Eu te ensino a acender essa luz da consciência, que é o seu sol, né, para você poder ir iluminando esses pontos escuros, para você poder se fortalecer na sua capacidade de se observar, de se perceber, de tomar consciência, e a partir disso, redirecionar, reeducar, todos esses aspectos, tá? Então, o que é importante vocês entenderem? Duas instâncias, né, do Saturno. Então, temos o Saturno, que qualquer ponto que ele tocar no seu mapa, ele é um ponto kármico, então, nesse sentido, todo mundo vai ter algum enrosco com o Saturno, tá? Porque ele é um ponto kármico. Mas existem aqueles mapas onde o Saturno, ele predomina. O que significa isso? Por exemplo, Saturno é o regente de Capricórnio, né? Se você tem o signo de Capricórnio muito forte no seu mapa, então Saturno predomina. Este é um ponto para você entender se o Saturno predomina no seu mapa, tá? Muitos planetas em Capricórnio, principalmente Sol, Lua e Ascendente. Mas às vezes pode ser que você não tenha nem Sol, nem Lua, nem Ascendente. Mas aí você tem Vênus, Marte, Mercúrio, que são planetas pessoais, que têm um peso grande. Se eles estiverem lá, né, planetas pessoais, esse signo, um estélio, né, a partir de 3 é um estélio. Então sabemos que é regido bem por Saturno. Saturno rege os planetas que estão em Capricórnio, porque ele rege Capricórnio, tá? Então esse é um ponto. Se o Saturno estiver no ascendente do seu mapa astrológico, qualquer que seja o signo, ele é predominante para você. Se esse Saturno estiver no meio do céu do seu mapa, principalmente ali muito perto da cúspide, mas mesmo que ele esteja só na casa 10, também tem uma relevância, tá? Ele é um tema forte na sua vida. E aqueles casos em que o Saturno faz aspecto, principalmente com o Sol, Lua e Ascendente, que é esse tripé fundamental. Aspecto, principalmente os desafiadores, no caso, conjunção, quadratura, oposição. Nesses casos, posso dizer, nossa, essa pessoa tem um Saturno forte. Nesses casos, normalmente, ela tem esse desafio mesmo de lidar com esse eu tirano, né? Ou seja, o Saturno na versão distorcida, porque ele só vai manifestar a versão luminosa dele geralmente quando você faz um belo de um trabalho de autodesenvolvimento, né? Então você vai em algum momento da vida ter se deparado, se você tem um Saturno forte no mapa, com certeza você se deparou durante um bom tempo da sua vida até que você tenha feito esse trabalho com essas vozes, né?
com essas vozes que te falam que você não é bom o suficiente, que você não está à altura, que todo mundo é melhor do que você. É essa voz do autocrítico, essa voz do autoexigente. Então, essa é uma outra instância. A segunda instância, né? A primeira instância é você realmente entender que, mesmo que Saturno não esteja em nenhuma dessas condições que eu descrevi, saiba que o signo onde ele está, pesquise sobre o signo onde está o seu Saturno, porque tudo que esse signo representa provavelmente são qualidades e características com as quais você não se sente muito confortável, muito à vontade, onde você se sente insuficiente, onde você não se sente tão bom naquilo, porque ali é um ponto kármico, tá? E assim, às vezes Saturno, ele pode não estar em conjunção nem com o Sol, nem com o ascendente, mas ele está fazendo um aspecto desafiador com a tua Vênus. Por exemplo, quando eu fiz a live na semana passada, falando sobre quando a Vênus está sequestrada pelo sabotador, um dos exemplos que eu dei é justamente quando a Vênus recebe aspectos desafiadores do Saturno, porque Saturno é clássico, aonde ele toca, principalmente quando é aspecto desafiador, ele indica que ali tem um trabalhinho a ser feito. Ali você veio aprender algo. E enquanto você não aprende, aquilo é um obstáculo, uma dificuldade, uma fonte de frustração, uma fonte de sensação de insuficiência. Mas, quando você faz o trabalho, você tem condição de transmutar isso. Por isso que às vezes é muito difícil a gente desatar esse nó, porque são crenças, são conclusões equivocadas que foram se instalando muito cedo, e aí você não lembra mais. Até porque quanto mais dolorosa são as experiências de infância, mais a gente aciona o mecanismo de defesa do esquecimento. Tem muita gente que fala, nossa, não lembro nada da minha infância. Geralmente isso é uma indicação que, nossa, deve ter muita dor lá, porque você não lembra, você acionou um mecanismo de defesa. O Saturno, ele mostra onde a gente veio trabalhar uma experiência, uma sensação de insuficiência, onde quer que ele esteja no seu mapa astrológico, tá? Por signo, por casa, né? O exemplo que eu dei aqui até é por casa astrológica, é meu exemplo, casa 2. Aí também os aspectos que ele forma com os outros planetas, então aqui principalmente quadratura, oposição, conjunção, tá dizendo que ali tem uma ferida de insuficiência. Agora, quando este Saturno ele é forte, nesses exemplos que eu dei, está no ascendente, está no meio do céu, está em aspecto desafiador com Sol, Lua, claro que aí é o tema da sua vida, né? Provavelmente o tema da sua vida é aprender a lidar com o sabotador, aprender a lidar com o sabotador com essa característica, né? Na verdade, lidar com o sabotador é a tarefa kármica de todo mundo, tá, gente? Lidar com esse aspecto do eu crítico, quer dizer, do eu autoexigente. E saber disso te ajuda a entender os porquês e te dá mais clareza do ponto a ser trabalhado. Porque é muito importante a gente ter a clareza, gente, onde a gente põe os nossos esforços na hora de investir no autoconhecimento, né? Uma vez que você faça o trabalho, né, de investigação pessoal, de entendimento de como esse sabotador funciona, ou seja, quando você supera isso, o Saturno revela a faceta luminosa que é a força, que é a estrutura. Mais do que força, a força é uma palavra mais de Marte, assim, né? O Saturno, ele mostra onde tem estabilidade, onde tem segurança, sabe? Onde tem chão. É aí. Então, passa a ser um ponto forte.